A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu ministério. Eu tenho uma palavra para você. Fique até o final, que Deus irá falar com você. Bem, estamos aqui para ministrarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus que é rica e eficaz. É uma espada banhada de dois gumes. Eu quero ministrar aqui sobre a sua vida, sobre Gênesis capítulo 9, versículo 20. Gênesis capítulo 9, versículo 20. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dá um like, compartilhe a palavra de Deus. Você que já se inscreveu, dá um like e compartilhe, porque tem pessoas que precisam escutar essa mensagem. Eu quero deixar aqui uma palavra para você. Gênesis capítulo 9, versículo 20. Diz assim: Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e pôs-se nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora da tenda, e seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram sobre os próprios ombros de ambos, andando de costa, rosto desviado, cobriram a nudez do pai. Quem foi Noé? Noé foi aquele que Deus o escolheu quando viu que o mundo, os homens, já tinham se contaminado. Quando os homens já tinham negado ao Senhor, quando os homens estavam em prostituição, o próprio Deus fez nós imagem e semelhança dele, do próprio Deus. Nós somos imagem e semelhança dele. Corpo, alma e espírito. Então este Noé que fica 120 anos construindo a arca, a Bíblia diz que ao sair da arca, depois que abaixa a água e vem o dilúvio, Noé era um lavrador. Então ele volta a fazer uma vinha. E fazendo uma vinha, Noé, plantando uma vinha, ele acaba bebendo do seu próprio vinho. Ele acaba se embebedando. Então vai dizer o texto qual nós lemos aqui, que Noé, de tanto beber vinho, ele se embriagou. Ele se embriagou com o seu próprio vinho. E vai dizer que ele bebeu tanto vinho, se embriagou, que ele tira a sua própria roupa e começa a andar nu dentro da tenda e fora da tenda. Para quem não sabe, antigamente não tinha casa, e eram tendas, eles faziam tendas, barracas. Como você vê o deserto, eles andando no deserto por 40 anos, eles fizeram tendas e barracas, em cada lugar eles ficavam. Então não é dentro da tenda. Ele sai da tenda, planta uma vinha e se embriaga. E ele se embriagando, a Bíblia diz que ele fica nu em sua casa. Fica nu, tira a sua roupa. E com isso traz vergonha para a sua família, vergonha para os seus filhos e para as pessoas que estão do lado de fora. Não é mais o homem da arca, e sim um bêbado, uma pessoa que se embriagou, uma pessoa que não teve controle do seu próprio vinho, daquilo que ele fez. Então nós aprendemos aqui 4 coisas que trouxe a ruína de Noé, depois que ele saiu da arca, depois que acabou o dilúvio. 4 coisas de Noé. 4 coisas. Primeira coisa, a vergonha. Primeira coisa, Noé envergonhou. Ele acabou envergonhando a sua família e se envergonhando por causa que tomou vinho. Primeira coisa, se embriagou. Uma pessoa, ela não consegue tomar uma bebida fermentada ou com álcool, um copo, uma taça, não consegue, porque aquilo ali vai chamando, o seu organismo vai chamando e a pessoa vai tomando até ela ficar embriagada. Então você às vezes pergunta, mas a Bíblia não condena aquele que toma uma bebida com álcool? Eu ainda não vi na Bíblia, não precisamos ver na Bíblia. Só os exemplos que estão na Bíblia já nos diz tudo. Nós somos templos do Espírito Santo, morada do Senhor, santo. Santo significa separado de Deus. Então, primeira coisa, Noé se embriaga. Ele fica bêbado, nem a sua família o reconhece. Olha só, uma pessoa quando ela se embriaga, ela perde a noção de si. Noé perdendo a noção dele mesmo, do homem que ele foi, do salvador da sua família, que levou a sua família para a arca. Agora vem um homem bêbado, um homem embriagado pelo vinho, por aquilo que ele plantou. E muitas vezes, tudo que nós fazemos sem a direção de Deus não dá certo. E Noé se embriagou, bebeu vinho. Primeira coisa, se embriagou. Uma pessoa embriagada, ela toma atitudes que nem ela mesma espera.
Uma pessoa embriagada a outras pessoas, ela pode colocar em risco a sua família, os seus filhos, os seus parentes e outros até que eles não conhecem. Olha as pessoas aí, olha o que acontece por aí quando uma pessoa se embriaga e pega o volante de um carro. Olha quando uma pessoa se embriaga e pega uma motocicleta. Olha só uma pessoa quando ela se embriaga e vai trabalhar, vai estudar, indo ou voltando. Normalmente vai acontecer alguma coisa com ela, porque ela está sem noção, ela perde a noção de si. Primeira coisa, se embriagou. Segunda coisa, trouxe vergonha para sua própria família. Não é trouxe vergonha para sua própria família, porque ele andava fora da tenda e dentro da tenda. E a sua família o vendo, achou que ele estava louco, brincando, mas ele estava embriagado. Um homem, um senhor de idade já, um homem que já era pai, era avô, estava embriagado. Olha só que vergonha que Noé traz. E muitas vezes, irmãos, quando nós se apossamos da bebida, do álcool fermentada, nós envergonhamos a nós mesmos. E quando nós acordamos no outro dia, segunda coisa, vergonha, trouxe vergonha para sua família, vergonha para os seus filhos, mau exemplo. Terceira coisa que não é trouxe, terceira coisa que não é fez ou ele trouxe, que ele fez, amaldiçoou o seu próprio filho. Amaldiçoou Cã e a sua descendência, a sua geração. Ele amaldiçoou Cã, porque Cã riu de Noé. Riu porque ele estava nu na presença da sua família. Olha só, amaldiçoou a sua própria família. E muitas vezes quando fala de maldição, significa uma maldição hereditária. Geralmente uma pessoa que se acomete de uma bebida, ela já vem porque o seu pai bebeu, o seu avô bebeu, o seu tio bebia, alguém na família já gerava isso aí dentro dela. Então ele trouxe maldição para a sua própria família. Terceira coisa. Quarta coisa que ele trouxe para a sua família. Quarta coisa, divisão entre os filhos. Noé trouxe uma divisão porque os dois filhos mais velhos cobriram a nudez do pai. E o terceiro filho foi Ri, que era o mais novo. Ele trouxe divisão entre os filhos. Uns filhos ficaram abençoados e outros amaldiçoados. Trouxe divisão, briga, contenda. Quando geralmente bebemos álcool, qualquer bebida com álcool, nós fazemos divisão entre a nossa família. Pais e filhos, filhos e pais. Esposa e marido, marido e esposa. E quando eu falo de divisão, a divisão quando consumimos o álcool, trazemos divisões. Divórcio, término de noivado, namoro. Quando eu falo de divisão, perca de emprego, a faculdade, uma promoção. Isso tudo é divisão. A bebida traz divisão. O álcool traz divisão. Eu já falei, nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Primeira coisa, segunda coisa, terceira, quarta coisa que eu disse aqui. Noé perdeu a aliança com Deus. Noé se desfez aliança com Deus porque ele se embriagou de vinho. A Bíblia diz que nós somos santos. Santo significa separado de Deus. Uma pessoa que é separada de Deus. Uma pessoa devotada. Uma pessoa compromissada com Deus. Uma pessoa qual Deus escolheu. E ele quebrou a aliança com Deus. Porque ele se embriagou de vinho. Ele se embriagou de vinho. Cortou a aliança com Deus. Nota, quando nós saímos quando nós voltamos à bebida, ao vício da bebida, a primeira coisa é se distanciar de Deus, esquecer de Deus, porque a nossa carne pede aquilo. Então nós esquecemos do céu. A nossa aliança com Deus é quebrada, é dilacerada. Quarta coisa, quinta e última coisa que Noé fez. Quinta e última coisa que Noé fez. Despertou.
E aqui tem um detalhe: Noé tomou o vinho. E no outro dia, quando ele despertou, ele caiu em si o que ele tinha feito. O erro que ele tinha feito. Que ele tinha errado perante seus filhos. Errado perante a sua nora e a sua esposa. E muitas vezes é assim. As pessoas que se embriagam. As pessoas que bebem. E passam a noite toda bebendo. Num vício que elas mesmas não conseguem parar. No outro dia, vem como se chama que elas dizem, ressaca. No outro dia elas acordam e vê o que elas fizeram. No outro dia elas acordam e vê o que elas fizeram. O que elas acometeram contra a vida de pessoas. Contra a sua própria vida. Só no outro dia Noé acordou e viu o que ele fez. Ou contaram o que ele fez. Porque ele estava embriagado. Então eu quero dizer para você, a Bíblia não diz que você não pode beber nenhuma bebida que contém fermentação ou álcool, mas ela dá exemplo, assim como Noé, que amaldiçoou o seu próprio filho, assim como Noé, que foi vergonha no meio da sua família, assim como Noé, que andou nu perante a sua própria família, assim como Noé, que deixou de ser o salvador da arca para ser um homem embriagado de vinho. Mas eu quero te dar uma boa notícia, Jesus pode mudar isso. Jesus pode tirar você do vício da bebida. Ainda há uma esperança para você. Ainda há uma esperança. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, que entregou o seu Filho pelos nossos pecados. Por aquilo que não podemos fazer, o próprio Deus entregou o seu Filho, Jesus Cristo. Eu quero deixar essa mensagem para você. Eu quero deixar essa palavra para você. E tem vários exemplos. João também é um exemplo. Que o próprio Herodes, se embebedando, entregou a própria cabeça de João em uma bandeja. Por ter dado a sua palavra, mas ter dado uma festa no palácio e se embriagado de vinho. Fique com essa mensagem. Fique com essa palavra. Pense bem. Pense bem, você que está aí do outro lado. Ah, mas eu não consigo largar a bebida. O vício da bebida é muito forte. Então entregue a sua vida para Jesus. Jesus é o médico, nós somos os doentes, nós precisamos de um Salvador, ou precisávamos de um Salvador pelos nossos pecados, e o próprio Deus entregou o seu Filho para mudar a minha e a sua vida. Que Deus te liberte em nome de Jesus essa noite, e que você possa, em Cristo Jesus, comer o melhor dessa terra, e que você possa, em Cristo Jesus, viver os sonhos que Deus tem para você. Deus abençoe.